Boa noite. Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Mais uma vez aqui estamos para mais uma palavra. E na noite desse dia eu queria falar com os amados irmãos sobre legado. O legado que Jesus Cristo nos deixou. O legado que os patriarcas lá de trás nos deixaram. O legado que os profetas e sacerdotes do Antigo Testamento, o legado que os apóstolos, evangelistas e diáconos do tempo da graça e do próprio Jesus Cristo, ele nos deixou. Até porque Jesus Cristo, depois que ressuscita, e antes dele ascender para sentar à direita de Deus Pai, ele nos deixa uma missão. Concede a nós, através da vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que naquele período se constituía, não os 12, porém os 11, porque até aquele momento Judas Iscariote tinha ceifado a sua própria vida. Então de 12 subtraindo um, ficaram 11 apóstolos. E antes dele ascender para sentar à direita de Deus Pai, Jesus Cristo nos dá uma ordem. Veja bem, ele nos dá uma ordem. E ordem, ela tem que ser acatada e obedecida. Vamos ver o que o Senhor diz para os seus apóstolos no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 17, 18, 19 e 20. Ele diz assim: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando a Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, vírgula, veja bem, portanto, ide, vírgula, ensinai. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo nos manda ensinar. Ele não nos manda contar história, ele não nos manda pregar, ele não nos manda falar blá 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 dentro da igreja, ou fazer dentro da casa de Deus as aberrações, né? As coisas nojentas e horríveis que hoje tem se feito dentro da casa de Deus. Mas ele nos manda ensinar. Voltemos à palavra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as mais uma vez. Ele nos instrui, nos ordena a ensinar, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Veja bem, ele manda, ele não pede, ele manda, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E ele diz algo também muito interessante. Ele diz assim: eis que vos deixo o Consolador, no caso o seu próprio Espírito, que haverá de vos lembrar, trazer a nossa lembrança, certo? Tudo aquilo quanto Jesus Cristo falou e fez. E o próprio Cristo, ele nos fala que nós faríamos, através do seu Espírito, maravilhas maiores do que o próprio Cristo assim o fez. Uma coisa eu pergunto para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Duas coisas eu vou perguntar. Porque hoje, quando eu olho para a igreja do século 21, me perdoe, é com muita tristeza no meu coração que eu falo isso. Hoje eu vejo uma igreja doente. Hoje eu vejo uma igreja corrupta, com mais deleites das suas próprias ambições do que gozo em adorar a Deus, em cultuar a Deus, em louvar a Deus, em render-se a Deus, a agradecer a Deus e fazer com que o Espírito Santo, através de nossos lábios, venha convencer alguém. Quando ele fala através de nossa vida, convencer alguém do seu erro e do seu pecado. O Senhor nos deixou esse legado.
E eu vejo hoje uma igreja, meu Deus, destruída pela mão do homem. E o homem, na liderança, vejo ele levar inúmeras pessoas que os ouvem e que os seguem, tudo para o inferno. Tanto ele, líder, como aqueles que lhe ouvem e lhe seguem, entre aspas, suas ovelhas, tudo indo para o inferno. Por que para o inferno, pastor Augusto? Porque eles não ensinam. Eles não ensinam, como a Bíblia fala ali no livro de Mateus, capítulo 28, ensinar para que nós guardemos a palavra, como o próprio salmista Davi, ele diz: atei, meu Deus, atei, Senhor, a tua palavra na tábua do meu coração, para que eu não peque contra ti. É isso que o Senhor Jesus Cristo ali, ele fala para mim e fala para você através da vida dos seus discípulos, dos seus apóstolos, para nós ensinarmos, para que as pessoas, ao ouvirem o Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo, através do seu Espírito, através de nossas vidas, possam guardar as palavras. E a partir do momento em que o homem, ao ouvir os profetas do século XXI, dos dias atuais, ouvir a palavra de Deus, eles possam guardar no seu coração e buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode proporcionar. Porque eu não vejo ninguém hoje. Se eu estou julgando, pastor, não estou julgando. É porque eu não vejo ninguém hoje dar continuidade no legado daqueles homens lá atrás que têm os seus nomes escritos nas Escrituras Sagradas. Mas eu vejo mestres com seus discípulos que antes de subirem numa carruagem de fogo, ou antes de suas mortes, ainda em vida, faziam coisas grandes e ao seu lado os seus discípulos. E quando partiram desta terra, os seus discípulos que os sucederam deram continuidade naquilo que os seus mestres fizeram. Nós temos vários exemplos na palavra de Deus. Ali no livro de 1 Reis, capítulo 17, do verso 17 ao verso 24, nós vemos o grande sacerdote, o profeta Elias, que ressuscita o filho da viúva, aquela mulher da botija de azeite. Ele ressuscita aquela criança. O mestre, quem era seu discípulo? Eliseu. Elias faz coisas grandes. Falou para parar de chover, parou de chover, ressuscitou pessoas reviveram, foram ressuscitadas. Mas chega um momento em que Elias tem que partir desta terra, não por morte, mas arrebatado em vida. A palavra de Deus, ela diz que Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo, e ele tinha como discípulo Eliseu. E Eliseu pede algo antes de Elias subir no arrebatamento. Ele pede algo muito interessante, coisa que nós não pedimos a Deus. Pedimos tantas coisas, mas eu não vejo um homem pedindo nada que procede do céu, mas eu vejo um homem pedindo tudo que procede dessa terra. Aí Deus vai falar: do que adianta eu e você ganharmos toda esta terra e perdermos a nossa salvação? E o Senhor vai mais além quando Ele diz: louco, e se hoje te pedirem a tua alma? Do que adianta obtermos todo o sucesso nessa terra? Do que adianta obtermos todos os bens materiais e visíveis aqui desta terra, e quando chegar naquele grande dia, a porta dos céus fechar para mim e para você? São simplesmente pelo fato de nós não pedirmos aquilo que Eliseu pediu para Elias. O que Eliseu pediu para Elias? Uma porção dobrada do seu espírito. Ele pediu porção dobrada do espírito de Elias.
Nós pedimos isso ao Senhor. Senhor, me dá uma porção dobrada do seu Espírito. Será que nós paramos para pensar aquilo que procede do céu, não o que procede desse mundo? E por Eliseu ter pedido aquilo a Elias, Elias assim o deu, e não somente deu a porção dobrada do seu Espírito, mas também deu a ele a sua capa. E tudo quanto Elias fez em vida aqui, até porque Elias não morreu, ele está vivo diante de Deus, tanto ele como Enoque estão vivos diante de Deus. Por Eliseu ter sabedoria em pedir, Eliseu dá continuidade no legado de Elias. E o que Eliseu faz? No livro de 2 Reis, capítulo 4, do verso 32 ao 37, Eliseu, ele ressuscita o filho da sunamita. Simplesmente pelo fato dele ter pedido algo que não procedia do tempo dele. Algo que não era visível nem tão pouco palpável. Apesar de Elias ter passado para ele uma capa, algo que ele poderia tocar, mas não foi a capa que Eliseu pediu. Ele pediu uma porção dobrada do espírito de Elias. E o espírito de Elias ninguém podia ver, nem o próprio Elias via o seu espírito. Então Eliseu, ele pediu algo que aos olhos dele era invisível. Nós temos pedido isso a Deus? Nós temos pedido o invisível? Ou só temos pedido o visível e o palpável? Eliseu deu continuidade. É uma coisa muito linda quando nós damos continuidade no legado do nosso mestre. E outros homens deram continuidade. Nós podemos ver Moisés, um homem que ainda ao nascer, Faraó tentou matá-lo. Satanás ali perturbou tanto a Faraó, que Faraó sabia que se levantaria um homem, um grande líder no Egito, que haveria de livrar o povo escravizado, o povo hebreu escravizado no Egito, haveria de tirar o povo dali. E Faraó, sem a força abraçal dos hebreus, ele não iria longe. E ele já começou a atentar contra a vida de Moisés já no seu nascimento, dando ordem para que matassem todas as crianças masculinas que nascessem a partir daquele momento. Só que as parteiras temeram a Deus e assim não fizeram. Porém isso chegou aos ouvidos de Faraó, e Faraó se enfureceu e deu uma nova ordem: matasse todos os meninos de 2 anos para baixo, dali daquelas imediações. Mas aí não teve como escapar. Sua mãe, Joquebede, teme a morte de seu filho, vai até o rio, coloca ali Moisés ainda bebezinho, dentro de um negocinho ali de junco, dentro de um cesto de junco e betume, e lança no rio. Ali na frente, quem acha Moisés? A filha do homem que tinha decretado a morte de Moisés. E ela toma Moisés como seu filho, primeiro devolve, porque Miriam observa o achado da filha de Faraó, a princesa, e a princesa, vendo aquela criança, se alegrou, o coração dela se compadeceu com aquela situação, e pergunta quem poderia estar desmamando aquela criança. E Miriam, vendo aquela situação, disse: eu conheço uma pessoa. E a própria mãe de Moisés, Joquebede, vai e desmama seu filho, e depois de desmamado, ela entrega novamente Moisés nas mãos da filha de Faraó. E ela leva Moisés, aquele menino que possivelmente haveria de ser morto, não pelas mãos de Moisés, de Faraó, mas pelo mando dele. Olha só que coisa linda. A filha de Faraó leva Moisés, ainda bebê, para dentro do palácio. E aquele no qual Faraó tenta matar, ele o cria como neto. Olha só que coisa linda, que coisa maravilhosa. E Moisés é criado num lugar totalmente aristocrático, dentro de uma grande... Ele se torna um príncipe. Moisés foi um príncipe do Egito.
Mas Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Aos 40 anos, Deus chama Moisés para uma grande obra. Prepara Moisés no período de mais 40 anos. E aos 80 anos, ele envia Moisés ao Egito para resgatar o povo. E em meio a perseguições de Faraó, com Moisés ali, chega um momento em que Moisés ele se defronta com uma grande dificuldade, com um grande gigante, com um grande problema. O mar. Como ele fugiria da fúria de Faraó. Ele toca no Mar Vermelho. E o que acontece? O Mar Vermelho se abre. E Moisés e todo o povo hebreu passa em terra seca. Quando chega do outro lado, quando o último chega, Deus faz com que as águas voltem ao seu normal. E ali consome os soldados de Faraó. Mas chega um momento em que Moisés tem que partir também desta terra. Até hoje ninguém sabe onde Moisés ele foi enterrado. E quem sucede Moisés? Josué, o exímio espadachim. E o que Josué faz? Ele dá continuidade no legado de Moisés, seu mestre. Como assim, pastor? Moisés abriu o Mar Vermelho. O que Josué faz? Ele abre o Rio Jordão. Sabe por quê? Porque Elias ensinou a Eliseu. Moisés ensinou a Josué. Tudo ensinamento. Só fazemos quando aprendemos. Só fazemos quando nos ensinam. Porque só ensinando é que a gente aprende. E Josué, ele deu continuidade no legado de Moisés. Abriu o Rio Jordão. Davi e Salomão. Apesar de todos os erros de Davi, a Bíblia relata que Davi foi um bom rei. Apesar do adultério, apesar do homicídio premeditado, apesar da desobediência, quando Deus falou para que ele não fizesse o censo, e mesmo assim ele fez. Mas a Bíblia relata que Davi era segundo o coração de Deus. E ele era um bom rei. E Deus lhe dá a oportunidade de ter um filho chamado Salomão. Um homem que a princípio uma criança, um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, não foi criado em meio a lutas, nem tampouco em meio a batalhas ou a guerras. Ele foi criado dentro do palácio. Como Moisés, ele foi criado em meio a uma redoma de aristocracia, onde ele aprendeu, ele estudou. E quando Davi morre, ele assume o trono de seu pai. E o que Salomão faz? Apesar dele ter errado lá na frente, mas a princípio, ele deu continuidade. Quando ele para de dar continuidade, ele peca, erra. Mas assim que ele assumiu o trono de Israel, ele deu continuidade a ponto do Senhor visitá-lo em sonho e perguntar para ele: me peça o que tu queres, que eu haverei de te dar. E eu quero acreditar, conjecturando, Salomão olhou para trás. Não em termos de parar, não. Por que Salomão deva ter olhado para trás? Porque ele olhou para trás para ver aquilo que tinha sido deixado nas mãos dele como herança. O legado do seu pai Davi. Quem hoje que nunca ouviu falar de Davi? Quem nunca ouviu? A própria Bíblia diz: Saul matou tantos, mas Davi matou tantos mais. Davi é um homem muito lembrado. E ele olhou para a situação que Davi, seu pai, tinha deixado nas suas mãos, sobre a sua responsabilidade. E ele viu que o reino que ele tinha assumido era um reino gigantesco, com milhares, milhões de pessoas. E ele não queria jogar o nome do seu pai na lama. Ele não queria destruir tudo quanto aquilo seu pai tinha construído.
E ele fala para Deus: Senhor, me dá sabedoria para eu dar continuidade em tudo quanto meu pai deixou para mim. E Deus falou o que para ele? Como tu não pediste o nome dos teus inimigos, nem mais carro, nem cavaleiros, nem riqueza, nem nada, eis que te farei, eis que te darei a sabedoria, te farei o homem mais sábio da face da terra, e também te farei o homem mais rico, nem no futuro terão tanta riqueza e sabedoria quanto eu haverei de te dar. Continuidade. Nós podemos ver, após os livros de Salomão, vieram 4 grandes profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Todos eles deram continuidade. Isaías começou, veio Jeremias, deu continuidade, veio Ezequiel, deu continuidade, veio Daniel, deu continuidade, vieram os profetas pequenos, deram continuidade. E nós? O que nós temos feito para dar continuidade no legado de Jesus Cristo? Jesus Cristo fez tantos milagres. Jesus Cristo ressuscitou pessoas, levantou coxo, expulsou demônios. Se nós formos ver, Pedro também ressuscitou pessoas. Pedro também levantou coxos. A sombra de Pedro curava as pessoas. O lenço de Paulo curava as pessoas. Continuidade. E eu e você? E a igreja do século 21? O que ela tem feito? Qual o legado que ela tem seguido? Ela tem dado continuidade a quê? O mundo adentrou por dentro da igreja. A igreja já não é mais de Cristo. A igreja é do homem. A igreja é mundana agora. Não se vê conversões, não se vê arrependimentos, não se vê batismo em línguas. Se vê uma baderna dentro da igreja, se vê uma bagunça dentro da igreja. É um espiritismo dentro da igreja, com danças igual de caboclos, de oxóssi, de orixás. E dizem que é espiritual, dizem que é o varão. Varão nada, é demônio. Raramente um varão de Deus descia a terra no Antigo Testamento. Raramente. E sempre que descia, descia com propósito. Não descia para bagunçar. Não descia para pular igual pipoca ou canguru. Não descia para ficar rodando igual baiana de escola de samba. O varão, quando descia, descia com propósito. Principalmente no Antigo Testamento, todo varão de Deus descia com um propósito. E hoje? Como é que está a igreja? Que legado nós temos dado continuidade? Aonde estão os mortos que ressuscitam? Aonde estão os coxos que levantam, que largam suas muletas, levantam de suas cadeiras de roda? Aonde o cego enxerga? Aonde o mudo volta a falar, o surdo volta a ouvir? Meu Deus. A igreja se deixou contaminar por este mundo. E por motivo disso, tudo que Jesus Cristo ele fazia lá atrás, lamentavelmente ficou lá atrás. A igreja do Senhor, ela adoeceu. Ontem eu estava conversando com um amigo, um pastor amigo meu, e eu falei algo muito interessante. Hoje o homem quer uma cura no seu corpo físico.
Se o homem está com AIDS, ele pede a cura da AIDS. Se o homem está canceroso, ele pede a cura do câncer. Se ele está com dor de cabeça aqui, se ele está com problema de vesícula, se ele está com isso ou com aquilo, ele procura buscar em Deus uma cura para o seu mal físico. Mas o Senhor está querendo curar a igreja na sua alma. Rabassumiquébias, Labassumiandanai, canto e andarébias. Jesus Cristo quer curar a sua igreja na alma. Mas só que essa cura a igreja não quer. E por ela não querer ser curada na alma, nada daquilo que acontecia lá atrás acontece nos dias de hoje. A igreja virou uma bagunça. Aberrações em cima de aberrações. Loucuras em cima de loucuras. O anticristo, o falso profeta, tudo dentro da igreja. E o diabo batendo palma. E o homem pensando que é o mover de Deus. Meu Deus. Mover de Deus nada. São moveres demoníacos. Moveres das trevas. Porque a palavra de Deus, ela diz que Deus não é Deus de confusão. A palavra de Deus, ela diz que para Deus tudo tem que ser feito com ordem e com decência. Temos visto ordem e decência dentro das igrejas hoje? Temos. Tudo uma bagunça. A igreja do Senhor virou de ponta cabeça. A igreja já não é mais do Senhor. A igreja é do homem. Duas igrejas na terra. 90% das igrejas são do homem. 10%, pela misericórdia de Deus, são igrejas do Senhor. E o que eu e você nós temos feito? O que nós temos feito para reverter esta situação? Temos aceitado as aberrações? Temos estado de conluio com as loucuras? Temos estado conivente com o que se está fazendo dentro da casa de Deus? Ou nós não temos aceitado esse evangelho medíocre, ridículo, visível e palpável que tem se pregado dentro da igreja? Fala para mim, me mostra, desde Gênesis, Apocalipse, qual foi o evangelho visível e palpável que os profetas, sacerdotes, Jesus Cristo, os apóstolos, evangelistas e diáconos ensinaram. Me mostra onde está o visível e palpável do evangelho que eles nos mostraram, que eles nos ensinaram. Não tem. Nos foi ensinado através desta palavra o evangelho de Cristo, o evangelho do céu, o evangelho espiritual. Onde o pecador se arrepende, onde dentro dos lares o Senhor coloca em ordem, onde homens são servidores pela graça, pelo gozo da igreja, onde não existia cantores, existia adoradores, onde não se cobrava para pregar, hoje se cobra, onde não se cobrava para louvar a Deus, hoje se cobra, onde não havia as aberrações que tem hoje, pula-pulas, misericórdia, rodas, Jesus, meu Deus, a igreja adoeceu. Funks evangélicos dentro da igreja, hip hops evangélicos dentro da igreja, pagodes evangélicos dentro da igreja,
E todo mundo chamando de melodias gospels. Melodias demoníacas. Gêneros diabólicos. Porque o Senhor diz na palavra dele que ele é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ele não diz que nós o adoraríamos na sensualidade do nosso corpo ou na bagunça, na falta de ordem. O que é igreja para mim e para você? O que é ser verdadeiro cristão para mim e para você? Qual tipo de culto nós temos dado para Deus? Que tipo de culto eu e você temos dado para Deus? Que tipo de adoração eu e você temos dado para Deus? Que tipo de atenção nós temos dado não para o homem, mas para esta palavra? Que continuidade nós temos dado naquilo que o Senhor nos deixou para fazer? Meu Deus, a igreja adoeceu, a igreja está doente. E Deus quer curar a sua igreja na alma. Que nós venhamos a buscar a Deus da mesma forma como Eliseu buscou de Elias o Espírito Santo de Deus. Que nós venhamos a pedir a Deus aquilo que Salomão pediu a ele, sabedoria. Porque a partir do momento que Deus deu sabedoria para Salomão, logo em seguida Deus o colocou em prova. E ele teve sabedoria suficiente para discernir a verdadeira mãe de um menino. E se ele não tivesse pedido sabedoria? Ou ele teria cortado aquela criança no meio realmente, ou ele teria dado a criança para a mãe errada. O que nós temos pedido a Deus? Que tipo de igreja eu e você somos? Porque nós somos a verdadeira igreja. O próprio Cristo diz que ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos. Sabe por que a igreja construída por mãos humanas está igual, está uma bagunça, está bizarra? É porque nós, na qualidade de igreja, não permitimos que o Espírito Santo de Deus ele habite dentro de nós. Porque se nós permitirmos que o Espírito Santo de Deus ele habite dentro de nós, a igreja construída pelas nossas mãos, ela vai estar sadia, com ordem e com decência. Mas quando o Espírito Santo de Deus não habita dentro de mim, nem tampouco dentro de você, quando nós vamos para a igreja construída pelas nossas mãos, ali nós fazemos bagunça, baderna, e nada acontece. Que o Senhor Jesus Cristo possa ficar com vossa vida. E deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Jesus Cristo ele está voltando. E ele não vai levar uma igreja de qualquer maneira. Até porque no livro de 1 Pedro diz que o julgamento vai começar dentro da igreja. Você está pronto para ser julgado? Eu estou pronto para ser julgado? Nós estamos prontos para ser julgados? Hein? E aí? Que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar as vossas vidas. Tenham todos uma boa noite. Shalom Adonai.